Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um ajudante aqui para o meu vídeo, Leozinho, e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a leitura. Ele vai fazendo a leitura e aqui eu do lado dele a gente vai observando se tá fazendo a pontuação certa, se tem alguma palavra que eu já vejo que ele não sabe o significado, a gente faz a busca, né? E também se tem alguma palavra que ela tem uma imagem que eu já identifico que ele às vezes não conheça, a gente também busca a imagem para que daí ele consiga montar o cenário, né, do livro, né, na nossa imaginação. É o que eu sempre falo para as meninas, né, e para ele, que no momento que a gente lê, a gente precisa enxergar o filme ali do que a gente está lendo. Então, se vai lendo correndo e não imagina, não vai gravar o que está naquele livro, não vai entender. Então, assim, para todo estudo da escola, né, todas as matérias, geografia, história principalmente, a gente precisa imaginar o fato ali como se fosse um filme. Então, eu sempre tô falando isso para eles. Então, se tem palavras que a gente não sabe o significado, ou que tem alguma imagem, por exemplo, que a gente não conheça, a gente precisa buscar para poder montar o filme assim completinho. E aí a gente consegue registrar mesmo a imagem. Registrar a história que a gente tá lendo, né? Porque o problema é esse, se a gente não imagina esse filme, acaba que a gente lê e nem sabe o que leu depois. Então, a gente faz dessa maneira. Eu falei do ponto da vírgula? Tem que falar do ponto da vírgula. Não falei, né? Então, no momento que ele tá lendo, a gente já vai observando o ponto e a vírgula, porque se atropelou isso aí, vai dar outro sentido e também não vai ser a história, não vai estar correta. Então, a gente volta muito, aí a gente sempre demarca. Eu demarco aqui, porque eu vou acompanhando a leitura, quando é vírgula, um tempinho. Se é ponto, tem que dar a pausa, porque aí já é outra parte, né, da história, né? Terminou uma parte, começa a outra. Então, a gente vai fazer a leitura junto aqui, para vocês observar como que a gente faz essa leitura. Ela demora mais, né? Mas, assim, grava tudo, gente. Entende? Os livros que a gente mais gostou de ler foi de mitologia grega. Até eu posso trazer depois alguns exemplos de livros para vocês. E é muito legal, porque tem muita imagem de mitos. A gente busca imagem de mitos e mitos que não existem mais. Que não existem, né? E aí é muito bacana. Não esquece nunca mais. Tem livros que a gente leu há mais de 3 anos e eles não esquecem da história. Então a gente vai fazer a leitura. É o capítulo 2 dos Cavaleiros do Escudo de Prata. De prata que brilham a cada vez que você faz alguma coisa boa. Vamos ler o título? Tá. Por que os sinos... Não, por que tocaram os sinos? Por que tocaram os sinos? Certa vez, num país muito distante, para onde poucas pessoas viajavam, havia uma belíssima igreja. E que tinha nesse país? Uma belíssima igreja. Uma belíssima igreja. Ela ficava no topo de uma alta colina, no centro de uma grande cidade. Onde ficava a igreja? Numa grande cidade. E que local da cidade? No local... No? Não. Vamos voltar? Aqui ele esqueceu onde que estava o local da igreja. Ó. Ela ficava no topo de uma colina. Viu? Ficava no topo de uma colina. Então já imaginou ali a colina, a igreja e a cidade lá em cima, né? E a cidade ali acontecendo embaixo. Todo domingo, bem como em dias sagrados como o Natal, milhares de pessoas subiam a colina rumo a seus grandiosos arcos, parecendo filas de formiguinhas, todas na mesma direção.
Ó, então assim, o que que acontecia então nos domingos sagrados? Eles iam para a igreja. Aham. E como que essa igreja era? O que que ela tinha, assim? Um sino. Não, não fala nada de sino. Tá. O que que ela tinha? Ela era bonita? O que que seriam esses grandiosos arcos? Como assim, arco, arco e flecha? Não, a igreja tem as portas, as janelas, assim, com arcos. Arcos, tipo assim? Não tem ali na nossa paróquia que tem a porta que faz assim? Tem a porta e ela é redondinha em cima. Ah, tipo assim. Ele faz aquele redondinho, Ah, tá. né? Mas aí essa igreja tinha grandiosos arcos, certo? E aí as pessoas pareciam o quê? Filas de formigas. Por quê? Porque Parecia. andavam juntas. Porque eram muitas pessoas, né? Parecia filas de formigas, né? Que geralmente acontece, né? No Natal a igreja enche, né? Aí tem fila, né? Na celebração, tudo certinho. Ao chegar ao prédio em si, viam-se colunas de pedra. Há passagens obscuras E passagens obscuras. tinha colunas de pedras e passagens obscuras. E uma grande entrada levava ao salão principal da igreja. O salão principal da igreja, É onde é que fica as cadeiras e os bancos ali é o salão principal, certo? Esse salão era tão comprido que quem estivesse à sua porta mal conseguia enxergar-lhe o fundo, onde ficava o couro junto no altar de mármore. O que que é couro? Couro de animal. Couro. Couro, o que que é coral? Ah, é aqueles coisas que os caras ficam cantando, cada um faz sua parte. Um fala o outro fica Isso, então é um coral, tipo né? uma orquestra, só que sem banda, você usa a boca. São vozes. Então, Então, de vozes. Então, o coro. Então, ó. O salão era tão grande que quem tivesse a porta mal conseguia enxergar o fundo, de tão grande que era. E nesse local ficava o quê? o couro, junto couro. do altar de mármore. Junto do altar de mármore. No canto mais longínquo estava o órgão. Se vocês não sabem o que é órgão, não é órgão daqui não. O órgão é aquele instrumento que parece um violão, só que ele é bem assim. Não, Aí não tem é uma violão, sonozinha. não. Não, é um instrumento assim. Daí você... Aí fica assim. Não, esse aí é harpa. Ah, é verdade. Vamos ver o que que é o órgão. Órgão. Não deu o Google, tomara que não seja burro. Órgão, emissor. Aí eu procuro aqui órgão e instrumento, tá? Porque ele já vai conhecer. Ah, tá, beleza. Aí é bem. Ó, o órgão, ele é tipo um piano, né? Aí, é tipo um piano o órgão. Só que, então eles tinham uns caninhos gigantes assim, fazia barulho? Tem lugar que tem Tipo, esses canos, isso. lá no museu aqui tem um. Acho que eu já vi um desses, só que era um normal assim, bem feio. Esse é o órgão. Aí a gente ainda tá no mesmo parágrafo, tá? Mas aí que deu um ponto e vírgula. O órgão, este órgão era tão alto que às vezes, quando era tocado, as pessoas iam. Ó, aqui a vírgula, ó. Esse órgão era tão alto, Que às vezes, quando era tocado, pessoas a milhas de distância fechavam as venezianas, preparavam-se para um imenso temporal. De modo geral. De modo geral, Nunca se havia visto igreja como essa, especialmente quando era iluminada para festividades e lotada de gente. Entre jovens e velhos ó, entre jovens e velhos, ponto.
Mas a coisa mais estranha acerca dessa construção era o maravilhoso toque dos sinos. Toque dos sinos. Em um dos cantos da igreja havia uma alta torre cinza tomada por era. Você sabe o que era? Não. A torre era tomada por era. Era é uma planta que ela sobe assim nas paredes. Você já viu um muro? Aqui tem uma imagem da igreja. Cadê a igreja? Aqui é a igreja, o sino. É a igreja e o sino. Vou mostrar pra vocês aqui. Blim, 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 blom. Ó. Aqui tem a igreja. Nessa aqui tem uma figura e tal. Mas aí, ó, por exemplo, aqui tá falando que a torre era tomada por Hera. Então, eu já vou mostrar uma imagem aqui pra ele do que é a Hera. Pra ele conseguir visualizar. Tomada por Hera até onde podia ver. Digo até onde se podia ver, porque a torre era grande demais para caber na igreja. E erguia-se tão alto no céu que só se podia afirmar ver seu topo, seu tempo, se estivesse bom. Então, como era muito alto em cima da colina, se o tempo tivesse bom, dá pra ver a torre. Se o tempo não tivesse bom, não dá pra ver nada. Porque às vezes tinha nuvem, né? Tava nublado. Então, gente, ó, só pra dividir com vocês, é bem rapidinho, né? Deu uns minutinhos aí. Assim que a gente faz a leitura, né? Com as crianças. Então, aqui, se eu perguntar aqui pra ele, ele vai já saber o que ele leu, já registrou a imagem na cabeça dele. Então, é dessa forma que a gente consegue, então, ter uma leitura boa para conseguir interpretar bem o que está sendo dito. E isso, gente, muda a vida, assim, demais. Porque o que acontece? Na pandemia, eu comecei a fazer leitura em voz alta com eles. O que aconteceu? Eu percebi que eu era muito analfabeta funcional, muito mesmo. E aí foi muito difícil para ler. Até eu gaguejava muito, nossa, assim, não desenvolvia. Mas eu falei assim, não, eu vou vencer isso, vou dar conta. Gaguinho. E aí, porque a gente respira errado, né? E o que aconteceu? A leitura em voz alta e a leitura acompanhando eles melhorou, assim, em tudo, no meu trabalho, porque assim, eu tenho que escrever muito, fazer parecer, né? Eu sou servidora pública. Nossa, aí rapidinho a gente desenvolve o raciocínio e já despacha e já resolve, sabe? Até para resolver problemas, porque assim a gente consegue descrever realmente o que está acontecendo, realmente, e também consegue dar a solução bem mais fácil. Então eu indico para vocês, eu queria passar para vocês a forma que a gente trabalha aqui em casa, que eu acho que é muito legal e vale para todos. Até pra gente que já, né, já formou, já tá aí com a vida tocando. Tá? Um beijo para todo mundo e obrigado pela participação.